Bora pessoal, para mais um vídeo aqui no canal Patrão Nosso de Cada Dia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma autora que eu achei bastante interessante, me chamou a atenção uma ideia central dela, que eu já vou comentar aqui. O nome da autora é Shoshana Zuboff, é uma americana com esse nome um tanto interessante. Ela é doutora em psicologia social, ela é mestrando em filosofia, ela é professora emérita da Harvard Business School. Professora emérita quer dizer assim que ela está no maior nível acadêmico possível, uma mulher, uma pensadora incrível. E ela tem um livro chamado Capitalismo da Vigilância. E a ideia é que a gente entender um pouquinho as ideias dela e esse capitalismo da vigilância. Para eu chegar nesse capitalismo da vigilância, eu queria só retornar um pouquinho para falar um pouquinho ali da Idade Média, do feudalismo. Porque no feudalismo existia uma troca. Só que essa troca nessa época era uma mercadoria por uma necessidade. Você não trocava mercadoria por mais dinheiro, né? O que acontece mais tarde. Nessa época você produziu, o senhor feudal, quando ele começou a produzir um excesso de grãos ia para a cidade, chamado burgos, e lá a burguesia, que são os pequenos comerciantes, iriam comercializar esse excesso de grãos. Mas nessa época você trocava a mercadoria por uma necessidade. Com o surgimento da Revolução Industrial e justamente com o início do capitalismo, você trocava uma mercadoria por mais dinheiro. Você trocaria a mercadoria por mais dinheiro. Ou seja, você trocaria a mercadoria por lucro. Você tinha a intenção não apenas de uma necessidade, mas assim de acumular capital. Então, e tudo isso surgia de duas coisas básicas, que é o excesso de produção, né? Você se cedia na produção para ter lucro. E depois a troca, né? Nós temos nossa natureza tem um pendor natural pela troca e começa a produzir, também tem um pendor natural pelo lucro. Então havia então esse excesso de produção para que ocorresse a troca. O que essa autora fala é que hoje em dia existe um excesso, um excedente de comportamento. Ou seja, atualmente esse excedente de comportamento ele faz com que os algoritmos capturem esse nosso excedente de comportamentos e transferem dados de vigilância. Ou seja, se você pegar os nossos smartphones, a nossa TV, que é smart, o nosso notebook, o nosso relógio inteligente, assistentes de voz, carros conectados, tudo isso são sensores digitais que ficam coletando informações de onde estamos, o que estamos fazendo, o que dizemos, o que gostamos, o que compramos, até nossos padrões emocionais. Toda essa coleta é a própria essência da vigilância. Então, os algoritmos capturam cada ação, cada interação, cada expressão é transformada em dados, né? E os algoritmos analisam esses dados para quê? Para inferir padrões e fazer previsões de comportamento, né? O que faremos a seguir, o que compraremos depois, que informações nos interessam, certo? Como agiremos, né? O que vamos se comportar, que novo produto precisa no mercado, que novo produto eu poderia vir a comprar. De certa forma, então, que esses algoritmos criam um ambiente de informação, né? Principalmente no mundo das ideias, porque personaliza para nós um estado de espírito, personaliza para nós a nossa forma que a gente vê o mundo, né? Nos formam opiniões políticas e sociais e criam até o que um dos primeiros autores falou, chama-se o filter bubble, que é um filtro da bolha. A gente está numa bolha cognitiva, onde os algoritmos reforçam a nossa visão de mundo, né? E limita ideias divergentes. Isso vai gerando a gente ressentimento, conflito. Enfim, os algoritmos estão todo o tempo nos mostrando as nossas mesmas ideias, reforçando o que pensamos, dizendo para você, não, você é inteligente. Eu vou te mostrar de novo que você é inteligente, que eu vou te mostrar uma outra pessoa que pensa como você. Agora eu vou te mostrar uma outra pessoa que também pensa como você, para veja como você está certo, olha como você está correto. Ou seja, essas são as ideias que os algoritmos ficam coletando esses dados para reforçar o empobrecimento nosso. Porque nós não temos a capacidade de clicar numa coisa que diverge do que a gente pensa. A gente não tem a coragem de clicar. Os algoritmos são os grandes responsáveis, eu diria, pela polarização, justamente por esse esforço descomunal que há em reforçar, em
em fazer a gente acreditar que realmente estamos certos o tempo todo. E se você pensar sabiamente, é impossível a gente estar certo, a gente estar totalmente certo. A gente pode ser que tenha fragmentos de razões. A gente tem porções de razão. Assim como o outro também tem porções de razão. De modo que eu estou errado e o outro está errado. De modo que eu estou certo e o outro também está certo. Então, os algoritmos, eles causam na gente o que o Marx chamou lá atrás de alienação. No tempo do Marx, ele chamava de alienação, dizendo que o trabalhador era um estranho no trabalho. Porque ele não tinha noção dos meios de produção, ele não tinha noção do produto final que ele estava fazendo, ele estava separado, então, daquilo que ele estava produzindo. Então, ele estava alienado do que ele estava fazendo e da onde estava indo aquilo que ele estava produzindo. Então, era uma alienação. E por que não dizer que nós estamos hoje alienados dentro dessa bolha? Essa bolha cognitiva em que a gente que só está cada vez reforçando o que pensamos, reforçando o que temos que comprar, incitando ao consumo, né? Que são os chamados nudge, que são esses impulsos que está toda hora nos proporcionando para que a gente faça uma compra ou que a gente clique em alguma coisa. Então, a ideia desse vídeo aqui é justamente nesse ponto da alienação, é a gente pelo menos ter conhecimento, a gente se dá conta disso, se dá conta que a gente precisa sair um pouco disso, observar que podemos estar sendo manipulados, tanto no nosso consumo e principalmente nas nossas ideias. Eu conclamo assim a coragem de você ouvir o outro que pensa diferente de você e dar essa oportunidade e de repente dele tirar alguma coisa que você acha, não, aqui pode ser que eu posso melhorar a minha opinião e ele da mesma forma da sua, e não você fazer taxativamente que existe um mundo certo e existe um mundo errado e que você está dentro do mundo certo. Tem um trabalho de uns pesquisadores sociais que eles chamam de o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito, ele mostra que quanto menos a pessoa tem competência, quanto menos conhecimento ela tem, mais certeza ela tem. E quanto mais expertise você for, quanto mais conhecimento, mais formação você tem, mais dúvida você tem. Então, pessoal, vamos ser humildes, vamos ouvir o outro, vamos ser humildes e clicar naquilo que a gente não pensa, para a gente ouvir o outro, ouvir de outra forma. Não vamos ser vítima dos algoritmos, tanto no consumo como no mundo das ideias. Pessoal, essa é a ideia desse canal, que a gente reflita um pouco sobre o nosso comportamento, que a gente mude um pouco a nossa rotina, ou que a gente se dê conta da nossa rotina, e que a gente possa cada vez mais ser uma pessoa mais liberta, né? Tem uma frase que eu acho que é do Emile Cioran, que ele fala: pessoas convictas são prisioneiras, né? Então, muita convicção aprisiona. Para você estar liberto, você não tem que ter muita convicção. Você tem que estar um pouco livre daquilo que você pensa, estar aberto. Então, é importante a gente estar aberto ao mundo, né? Estar open source de tudo que está aí. Pessoal, agradeço mais quem ficou até aqui sobre esse vídeo. Deu uma breve ideia do capitalismo da vigilância. Eu espero que eu tenha, pelo menos, dando alguns lampejos dessa ideia do capitalismo da vigilância, o quanto que a gente é refém disso, né? E espero que a gente saia dessa alienação e tenha seja um pouco mais livre. Beleza, pessoal? Obrigado. Aí foi mais um vídeo do canal Patrão Nosso de Cada Dia, dia após dia. Espero que ele tenha sido útil. Como eu disse, eu não quero atingir 10 milhões de pessoas. Se eu atingir 10 e uma repensar a sua rotina, já está valendo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até